A gente entrevista agora Jair Bolsonaro, presidente do Brasil entre 2019 e 2022. Muito obrigada por me receber aqui na sede do PL, em Brasília. Eu já começo te perguntando sobre a eleição de Donald Trump. O senhor acompanhou os discursos, o senhor tem acompanhado também, acompanhou a campanha, não pôde ir pessoalmente, mas qual a sua avaliação sobre as medidas e falas iniciais do presidente dos Estados Unidos? Primeiro, por 2 anos, eu fui presidente aqui e Trump lá. Tivemos um excelente relacionamento. Muitas medidas, sinalização da nossa parte, como por exemplo, isentamos de visto o americano para vir para cá como turista. Ele nos deu a condição de grande aliado extra-OTAN, permitindo que as Forças Armadas adquirissem tecnologia e armamento de forma mais rápida e barata. Ele teve um problema lá com etanol, muito longa história, de milho, pediu um socorro nosso, resolvi. Depois tive um problema com aço com ele, resolveu também. E conversamos muito particularmente, né? Uma das conversas que mais acalorada era sobre como resolver a questão da Venezuela. Bem, ficou para trás, pandemia, a não reeleição dele, e depois, agora, torci muito pela eleição dele. Estive por 3 meses nos Estados Unidos, né? De janeiro a março de 23, conversei com muitos brasileiros lá, e já era um clima favorável a ele, no coração desses brasileiros. Torci, graças a Deus ele chegou, e obviamente eu ouvi todos os discursos dele, o primeiro foi o mais importante, e ele realmente já começou a dar sinalizações claras que é o resgate da América do Norte. E uma coisa que ele fala e reverbera para o mundo todo é a questão da liberdade de expressão. Tanto é verdade que os grandes shows das Big Techs, os donos, já estão perfeitamente alinhados com ele. Acho isso excelente para nós. Então, muita sinalização. Por exemplo, uma coisa que, quando ele falou que vai voltar a explorar petróleo, vai voltar a perfurar. Problema para o Brasil, nós exportamos petróleo para os Estados Unidos e importamos diesel. Ou seja, a gente não pode aqui ficar de costa, né, fingindo que não existe a margem equatorial para a gente explorar petróleo, ali próximo do Suriname e da Guiana. Entre outras coisas positivas, né, ele botou um fim na agenda woke. Eu digo que eu lutava contra essa agenda antes dela existir. Nós somos iguais, ninguém interessa o que com a minha vida particular ou a tua, né? Somos iguais. E acaba com essa discriminação. Já mandou cortar verbas para ONGs que mexam aqui no Brasil com as causas identitárias, dentro da ideologia de gênero. Agora, realmente, né, é um discurso de se colocando no lugar dele, de se orgulhar. Gostaria, obviamente, de muita coisa a fazer aqui no Brasil, caso tenha oportunidade, Deus me deu a oportunidade de voltar à presidência. No discurso dele, nos decretos que ele já assinou, ele tem uma agenda muito forte em relação à deportação em massa de imigrantes ilegais. E a gente sabe que tem cerca de 230 mil brasileiros indocumentados nos Estados Unidos. Eu queria te ouvir sobre essa preocupação com as famílias desses brasileiros, com esses brasileiros. Qual que é o posicionamento do senhor? Lá é a casa dele, como aqui é a nossa. Quem não está de forma legal tem que buscar uma maneira de se legalizar. Não são apenas brasileiros, se calcula um pouco mais de 10 milhões de ilegais lá. Uma parte disso foi gente que não tinha qualquer qualificação para ir para lá. Empurraram para lá muito tipo de gente que frequentava até presídios em outros países. Então ele está fazendo a coisa certa, foi compromisso de campanha, ele já começou a fazer esse trabalho lá. Você pode ver o Brasil, se você ver a nossa lei de imigração, eu acho que era 16, 17, é uma coisa que é para trás. Se chegar um navio num porto de Santos, com 2 mil estrangeiros ali dentro, que seja de onde for, ele passa a ter direito mais do que nós brasileiros, não pode ser assim. No meu governo, eu não aceitei aqui ou melhor, não aceitei ninguém vir para cá, a não ser um pouco mais de 200 afegãos, que eram cristãos, a pedido de lideranças evangélicas e do judiciário também. Trouxemos esse pessoal para cá. Mais ninguém além disso. São costumes diferentes, são pessoas que não agem conforme a gente age. É pessoas que têm comum se casar com uma menina de 12 anos de idade. Você não pode admitir isso, isso está na nossa lei, que você tem que respeitar e reconhecer
as origens dessas pessoas, a sua cultura, a sua formação, isso não pode acontecer. Agora, se você olhar o que está acontecendo com muitos países da Europa, você cai para trás. Estão perdendo a sua identidade. Alguns achavam que essas pessoas iam chegar lá e ser grato àquele país, muito pelo contrário. Estão com uma agenda própria, cuidando de si e trabalhando para que esse novo pedaço de terra seja semelhante ao que eles ocupavam anteriormente. Então, a Trump não mentiu e está fazendo a coisa certa. Nós não temos esse problema aqui. E eu acho que ele está fazendo o que prometeu e no lugar dele faria a mesma coisa. Eu tô te perguntando dos brasileiros especificamente, né? Porque a gente sabe que muita gente que saiu daqui para lá, porque estava numa condição econômica, social difícil, saíram fugidos, assim como, né, no sonho americano, tentando melhorar de vida, e aí o impacto, te pergunto por eles serem brasileiros, né, mas enfim, não, acho que... É regra do jogo, é a casa dele, ele faz as regras. Soberania, É né? a mesma coisa você, o que tu acha do MST que invadiu uma fazenda? É permanecer lá dentro ou não? Eles estão atrás de oportunidade, não tinham onde plantar. E o dono da fazenda, como é que fica? Então tem que ser dessa maneira, pô. Quem quer ir para lá, busque uma maneira legal de ir para lá, como temos muitos brasileiros de forma legal. Ó. E eu conversando com esses brasileiros lá atrás, eles eram também favoráveis a não deixar aquela fronteira aberta, em especial que o Biden deixou com o México. Olha, eu apurei e publiquei na CNN um movimento, né, que começou de aliados do senhor para pedir junto ao governo Trump algum tipo de resposta e para caçar o visto do ministro Alexandre de Moraes, o visto americano dele, de familiares dele. Queria saber qual a sua avaliação sobre essa medida. Como eu tenho uma passagem com o presidente, eu não vou dar palpite nem sugestão para o governo Trump. Tá? A decisão é dele. Tem parlamentares lá, sei disso, um pouco mais de 20 estiveram presentes agora, tratando desse assunto. Mas o americano, ele é muito rígido com quem viola direitos humanos. Se eu pegar você agora aqui, levar para um canto, deixar algumas horas confinada, isso é tortura. Quando você vê pessoas condenadas a 17 anos de cadeia, porque estava com uma camisa verde e amarela e uma Bíblia embaixo do braço, isso é tortura. E muita coisa que já aconteceu lá é semelhante aqui. O próprio 6 de janeiro, o Capitólio, o nosso 8 de janeiro aqui. Lá no primeiro dia, um dos decretos foi anistiar em torno de 1.500 pessoas. Aqui eu espero que não precise chegar um presidente de direita para fazer isso, que o Congresso resolva esse problema agora. Então, quem viola direitos humanos, eu até perguntaria, né? Houve alguma tentativa armada de mudar o Estado Democrático de Direito no Brasil? Não houve. E foram condenados por isso. Então, o americano, ele tem um carinho muito especial com as questões humanitárias. Tem uma coisa que é sagrada para eles, direitos humanos de verdade. Se eu te levar para um canto, deixar algumas horas confinado, isso é tortura. Eu vou ter uma punição drástica por parte aí da legislação e do povo americano. Eu te pergunto, essas pessoas estão sendo condenadas 14, 15, 17 anos de cadeia por estar com a camisa verde e amarela, uma Bíblia embaixo do braço, sem o devido processo legal. Não é uma tortura? Quem está à frente desses inquéritos, onde a mesma pessoa é tudo no inquérito, ela tem agido corretamente ou não? Agora, isso extrapolou, porque se faz um paralelo com o Capitólio, 6 de janeiro, o nosso aqui. Houve excesso aqui? Uma parte depredou, se bem que tudo foi depredado antes do pessoal chegar lá. Parte das pessoas também entraram. Não houve individualização da pena. É justo, nós estamos vendo um jogo de futebol aqui, Palmeiras e Corinthians. Tem um quebra-pau do lado de lá, da arquibancada. E gente ferida. É justo o estádio todo ser punido por causa daquilo? E o senhor avalia que essa anistia, ela virá mesmo do Congresso Nacional? Porque o então presidente ainda é presidente da Câmara, Arthur Lira, criou uma comissão para que esse assunto que continuasse sendo debatido, ou seja, jogar lá para frente esse assunto da anistia. O senhor acha que com uma eventual eleição de Hugo Mota na Câmara, esse assunto de fato vai andar? A gente espera que não precise eleger alguém de direita em 26 para 27 da anistia.
Aquela pessoa que comete um crime e está preso, tem um sentimento. Agora, quem está inocente lá dentro, tem uma senhora, jovem senhora de menos de 30 anos, que pintou lá de batom na estátua, com 2 filhos de 4, 5 anos de idade. Tem uma família enorme lá em Ji-Paraná, Rondônia, onde o marido foi condenado a 17 anos, está foragido, mas a mãe está lá com 6 filhos, o mais velho em torno de 10 anos, o mais novo de colo. Até tirei uma fotografia, fiz um vídeo com eles. É justo o que está acontecendo? E nós sabemos, né? Na verdade, o que é isso? É uma maneira de buscar eliminar a direita no Brasil. E você vê alguns por aí, importantes, pessoas importantes, né, de outro poder, falando abertamente: nós derrotamos o bolsonarismo é o pior que tem no mundo. Tá? E você só vê medidas restritivas, desde antes das eleições, só em cima da direita. Quando você pega um grupo de empresários, 8, onde um dá um emoji positivo e entra no inquérito, um outro sofre duras sanções, tira uma página de 10 milhões de seguidores do ar para praticar minha campanha. É que parte desse expediente, né, ele foi em outro momento aplicado, menos em relação a redes sociais, porque não era tão ativo, mas presidente Lula foi preso e dizia que era perseguido pela justiça, dizia que foi preso para impedir que não queriam que ele concorresse. Eu entendo assim esse posicionamento e essa sua indignação. Não estou chorando, não. Eu não sou o Lula, não. Lá tem corrupção. As pessoas foram delatadas, devolveram 5 bilhões de reais. As empresas assinaram a acordo de leniência na casa dos 15 bilhões de reais. Comigo não tem nada, não tem dinheiro na cueca, não tem conta esquisita lá fora, não tem corrupção em lugar nenhum. São teorias e são narrativas em cima de mim. Como a gente está falando então de justiça, depois a gente fala mais de política, que eu quero muito falar de 26, mas vamos falar desse assunto então. Minha dúvida é a seguinte: pelo andar, né, dos acontecimentos, dos indiciamentos, o senhor acha que o senhor vai ser preso? Hoje em dia, qualquer um pode ser preso sem motivo nenhum. Como tinha gente que nem em Brasília estava e foi preso. Está na mão de uma pessoa decidir o futuro de qualquer um. Botar numa preventiva quanto tempo ele assim entender. E você viu, uma Folha de São Paulo fez a matéria, né, de um juiz lá do senhor Alexandre de Moraes conversando com o chefe do comitê lá de combate à desinformação. Olha, o ministro pediu isso, pediu aquilo, faça o relatório como ele está desejando. O ministro quer o Eduardo Bolsonaro. Use a sua criatividade. Só isso na Lava Jato teria sido anulado há muito tempo. É justa a possível punição para cima de mim? Que golpe! Que golpe! Mas, independentemente da sua avaliação de ser justo ou não, o senhor acha que pode vir Qualquer um pode ser preso a qualquer momento. Entendi. O Braga Neto está preso, segundo a gente vê lá nos autos, né? Por ter conversado com o pai do Coronel Cid um ano antes. E o inquérito já tinha sido feita a denúncia, entregue para o Supremo. Não tinha como ele ser preso por obstrução da justiça. Não tem como. É igual o Felipe G. Martins. Ele não foi para os Estados Unidos. Ficou quase um ano preso. E agora, para me negar meu passaporte, está lá na peça do senhor Alexandre de Moraes que eu poderia fugir do Brasil, como o Felipe Martins fez em 2022 no meu avião. Ele não entrou no meu avião. Ponto final. Decide, não quero dar, não dou e tudo bem. Outra, onde é o meu fórum? É o Supremo ou é a primeira instância? Onde é o fórum das pessoas que foram presas agora aí? É a primeira instância, não é a última instância. Se isso acontecer, né, na sua avaliação, o senhor ser preso injustamente, o que vai acontecer? Eu vou para a cadeia, eu não vou sair do Brasil. Eu não vou fugir do Brasil. Eu podia ter ficado lá quando fui para os Estados Unidos. Quando eu fui na pós do Milei, poderia ter ficado. Vim para cá sabendo de todos os riscos que estão correndo. Lógico, vai ter uma repercussão no mundo todo, que quando você prende um ex-presidente, o pessoal quer saber qual o motivo. Olha, o mundo hoje, grande parte, já sabe o que está acontecendo no Brasil. Mas o senhor acha que poderia acontecer uma comoção social? Não vou sugerir nada, nem propor, nem achar. Agora, uma tremenda injustiça, como está sendo feita com essas pessoas, bem como com os investigados junto comigo,
acusado de tentativa de golpe. Você pode ver.